Vamos agora fazer o seguinte, nós estamos acompanhando aqui com o nosso Fenômeno Fica Alerta as dificuldades enfrentadas por mães e pais de alunos da rede municipal de ensino aqui de Maceió. Por quê? Por causa da precariedade no transporte escolar. Agora, eu avisei que isso ia acontecer. Inclusive, até alertei quando estava, a discussão do Ministério Público, da Defensoria Pública, cobrando, com muita razão, o que estava acontecendo. Agora, o problema está surgindo. Famílias estão recebendo mensagens do governo federal, eu falei sobre isso ontem, inclusive, informando que o Bolsa Família foi suspenso por conta de quê? Das faltas dos alunos. Esse é o assunto que a Maria Maciel vai nos trazer agora, informações ao vivo, porque, Maria, famílias que estão lutando, na verdade é o seguinte, Maria, que luta dessas famílias para conseguir, quer dizer, as crianças não estão indo, não é culpa dos papais e mamães, é por conta desse imbróglio que vem desde o dia 10 de fevereiro com as dificuldades dos ônibus em péssimas condições e aquilo que eu até citei, e até a doutora Alexandra Burley fez uma observação dizendo, olha, isso até nos alertou para um outro problema, que é uma questão social dos benefícios. Se o aluno não vai para a escola porque não tem o ônibus que deve ser cedido para que o pai leve a criança para a escola, eles recebem faltas e por conta disso o Bolsa Família é suspenso. É isso que está acontecendo, Maria? Exatamente isso, Wilson. Olha, se já não bastasse o problema dos pais, essa dificuldade, né, de garantir os ônibus para as crianças irem para a escola, agora ainda a suspensão do benefício. A frequência escolar é um requisito, é obrigatório para que esse Bolsa Família, esse benefício seja recebido. Então, se a criança não vai para a escola, conta como falta. E nesse levantamento, se ela não está frequentando, então é suspenso o benefício e é isso que está acontecendo. Aqui do meu lado está a promotora Alexandra Burley para falar justamente sobre isso. Um segundo problema agora que os pais estão enfrentando. E quem é que tem que resolver tudo isso? Boa tarde. Boa tarde. O município. O município tem que resolver tudo isso, inclusive em várias reuniões, em várias audiências, isso foi tratado. Eu até falei com o Wilson que eu tinha me chamado a atenção a partir de um questionamento que ele levantou, que eu não tinha prestado atenção, e a partir desse levantamento de questão, a gente passou a trazer essa discussão para o município e o tempo inteiro o secretário Vitor, que hoje não é mais o secretário da FAST, assumiu a responsabilidade, se comprometeu que o município assumiria esse erro. E há um campo nos cadastros do Bolsa Família para se informar que a infrequência ela é justificada. E nesse caso é mais do que justificada, porque é uma omissão do município. Então, o que é que a gente vai fazer diante disso que a gente verifica a partir dessas notificações de que esse procedimento não foi adotado? A gente vai peticionar de novo na ação civil pública pedindo ao juízo que multe o município, que determine que o município assuma essa responsabilidade, tanto em cada cadastro individual, como perante o Ministério do Desenvolvimento Social. E nós vamos, Ministério Público Federal, Estadual e Defensoria, oficiar ao Ministério do Desenvolvimento Social, informando que não há responsabilidade dos alunos e seus pais nessa infrequência desse semestre em Maceió. E que pedindo que não seja suspenso o benefício de Bolsa Família. Agora, essa suspensão, os pais individualmente, eles têm que ir, porque muita gente deve estar desesperado e sem saber, eu vou fazer o quê agora? Eu vou ter que ir lá no CRAS, vou ter que ir lá para ver a questão do cadastro? Veja, ele pode individualmente ir no CRAS e exigir que seja colocado no cadastro dele que a infrequência é justificada. Isso ele pode fazer. E o cadastro único tem que fazer essa alteração, porque é um fato público. Ele não precisa provar que não tinha transporte, todos nós sabemos, né? Mas, coletivamente, né, porque a gente não tem hoje um número certo, não sabe quantas famílias foram prejudicadas por isso, nem o próprio município sabe, porque tem famílias que eram usuárias do transporte, mas foram a pé, por exemplo, para a escola, e tem famílias que não conseguiram ir de jeito nenhum. Eu me lembro de uma das matérias com um pai de uma criança que tinha dificuldade de locomoção, que diante da ausência de veículos com elevador, já não levou desde o primeiro dia. Então, essas crianças, elas não podem ser, ou esses estudantes, porque também tem os idosos que são beneficiários do Bolsa Família, mas esses estudantes não podem ser prejudicados duplamente. Já foram prejudicados pela ausência de transporte escolar adequado,
pela necessidade de infrequência que traz outros benefícios, o aprendizado, o convívio social, a alimentação escolar, e agora ser prejudicado com o corte do Bolsa Família e mais. Nós vamos entrar com ação indenizatória contra o município, ação indenizatória de dano moral coletivo. A promotora esqueceu de citar um outro dano também, que é a questão da merenda escolar. Para muitas famílias, a merenda escolar era a única refeição do dia. Então, essas crianças que não conseguiram ir para a escola também sentiram falta disso, essas famílias. Sem dúvida nenhuma, todos os benefícios que a educação traz, fora o principal, que é a formação, né? A socialização e a inserção social. Então, assim, a gente vai, de fato, tomar as medidas judiciais, a gente depende que o Poder Judiciário atue energicamente nesse caso. Eu espero que isso aconteça. E, a partir disso, além disso, a gente vai tomar medidas administrativas. A gente vai oficiar o Ministério do Desenvolvimento. Ok, muito obrigada, então, pelas informações. Então, a promotora aqui falando, então, desses procedimentos que serão adotados para que essas famílias não sejam ainda mais prejudicadas. A gente vem acompanhando, Wilson, desde o início, essa questão dos ônibus escolares, né? Ônibus que foram tirados de circulação porque não atendiam os requisitos mínimos de segurança para atender esses alunos. Olha, em relação a isso, em nota, a Secretaria Municipal de Maceió, a CEMED, informou que até sexta-feira, que até amanhã, 6 de junho, a frota do transporte escolar devidamente vistoriada e apta para o serviço volta a circular em sua totalidade, atendendo a todos os estudantes da rede pública municipal que utilizam o transporte. A nota diz ainda que as empresas foram contratadas para ofertar o serviço de forma emergencial, com toda a segurança e conforto. Então, na prática, a gente quer saber se realmente vai acontecer, porque ontem a gente mostrou aqui, numa fiscalização da Defensoria Pública do Estado e Ministério Público, que os ônibus não tinha nada de segurança nem de conforto, pelo contrário, bancos rasgados, banco tanto do motorista quanto o outro, banco solto. E aí a gente fala o seguinte, para os pais, eles são os principais fiscais, porque são eles que vão estar ali no dia a dia e que podem dizer, olha, esse ônibus está bom, esse não está, e aí sim denunciar para que realmente tudo isso seja cumprido e a gente vai acompanhar, viu, Wilson, para saber se realmente todos os estudantes da rede municipal de ensino vão ter ônibus nessa sexta-feira. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. E ônibus decente que deem realmente a segurança para que esses estudantes, inclusive idosos, que também fazem o EJA, consigam ir e vir em respeito e com segurança e com cidadania, que é isso que a gente está esperando. Agradeço mais uma vez aí a doutora Alessandra Burley, da promotora Alessandra Burley, pelo excelente trabalho, junto com o defensor também, o Lucas Valença e outros mais que estão juntos também, Ministério Público Federal, porque tem verbas federais também que são colocadas para que esses ônibus sejam dados da melhor forma possível, não daquelas enfim, ônibus que estavam ali, praticamente carroças ali que não serviam para nada, bancos soltos, né, o fundo do ônibus aberto para que as pessoas pudessem cair, quer dizer, uma situação terrível, né? Aquelas terríveis, como nós mostramos aqui, aquelas imagens. Obrigado, Maria. Agradeço a doutora Alessandra também pelas informações. E como disse a própria doutora Alessandra, olha aqui como é que estava ontem. Aqui, ó. Você imagina isso, um ônibus cheio de crianças, não é? Com solto, chovendo, né? Tem goteira dentro do ônibus. Olha que o banco completamente encharcado com o que estava caindo ontem. Isso foi um dos ônibus que foram colocados. Não, melhoramos, aí trouxeram esse ônibus. Se melhorar isso aqui, então melhor parar. Não tem como. Olha aí a situação terrível, os bancos soltos, rasgados. Até para o próprio motorista é difícil. Vamos aguardar. Tinha escorpião, tinha tudo que você imaginar dentro, tinha. Daqui a pouco vamos continuar acompanhando de perto esses detalhes. E eu cantei essa bola, inclusive, para vocês que estão acompanhando aqui a gente, como disse a doutora Alessandra Burley, em relação à suspensão desses benefícios. Porque um condicionante do Bolsa Família é exatamente esse. É a frequência dos alunos na sala de aula. E tem alunos que não vão desde o último dia 10 de fevereiro, quando começaram as aulas no município. E agora, o que vai ser feito? O Ministério Público está na cola e nós vamos também continuar acompanhando. Muito bem.